Olá, meninos, olá, meninas, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos para mais uma correção da atividade número 3 de História. Feudalismo, né? Então, vamos lá. Podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção, tendência à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo se caracterizava pela... Então, ele falou da questão do ponto de vista econômico, a agricultura sustentava, né? Essa economia feudal, porque o sistema era baseado na grande propriedade rural. Mas, politicamente, qual que é a resposta certa? Relação direta entre posse e soberania dos feudos, que era a propriedade de terra, fragmentando, assim, o poder central. E quando eu falo de poder central, eu estou falando do poder dos senhores feudais e do rei. Então, o rei, né, era rei do reino, mas o reino tinha várias posses, né, de propriedades de terras, de feudos. Cada senhor feudal mandava e desmandava no seu feudo, logo ele não tinha autoridade em todo o seu reino, né? Então, você tem uma fragmentação do poder, o poder não era centralizado no rei, porque era dividido entre os senhores feudais. Então, a resposta correta é essa aqui. Essa aqui é a correta. Então, aqui a gente tem a maior parte dos trabalhadores da sociedade feudal eram servos. Não confunda servo com escravos ou vassalos. Reflita sobre a diferença entre esses conceitos. Depois preencha os parênteses com as letras correspondentes às expressões abaixo. Então, por exemplo, para escravo, S para servo e V para vassalo. Deve prestar serviço e pagar obrigações na forma de produtos. Vivia miseravelmente. Então, esse é o servo, né? Que era o camponês. É propriedade de alguém podendo ser comprado, vendido ou alugado. Era o escravo, né? Escravos, era isso. E possui a terra, feudo, por ter recebido de um outro senhor suzerano. Então, é um senhor feudal, só que é um vassalo de outro. Então, é vassalo. Deve ajudar fielmente, deve ser fiel e ajudar militarmente aquele que lhe concedeu o feudo, também vassalo. Então, ficou assim, SEVV. Marque com um X o que caracteriza, porque o que era o vassalo? Lembra lá do senhor feudal que tinha muita terra? Ele doava parte do seu feudo, né, para um outro nobre, né, um outro cavaleiro que não tivesse terra. Então, era uma relação entre iguais, entre nobreza. Mas aquele que recebia parte do feudo se tornava vassalo daquele que doou. E esse que doou se tornava o seu suzerano. Então, o vassalo deveria servir o seu suzerano. Marque com X o que caracteriza corretamente a sociedade medieval. Economia, mercantil e capitalista? Não, mercantil e capitalista é a nossa. Nem tinha mercado naquela época, né? Era baseada na agricultura e era autossuficiente. O que significa isso? O feudo produzia tudo o que necessitava. Política. O poder dos reis era enfraquecido e havia relações de poder entre suzeranos e vassalos. Acabei de falar sobre isso. Nada de democrática. Democrática dividida em 3 poderes é a nossa. Sociedade hierarquizada e baseada nas relações civil ou rural, certo? Igualitária, nada de igualitária. E também não era baseada na escravidão, não, era baseada no trabalho do servo, que era extremamente explorado pelos senhores feudais. Mentalidade racional e baseada no conhecimento científico, longe disso. Era religiosa, a igreja controlava o conhecimento científico, né? E era aquela que fazia a intermediação entre Deus e os homens, então ela tinha muito poder. As pessoas tinham muito medo de ir para o inferno, né? Então, seguia as ordens da Igreja Católica. A sociedade medieval, a divisão da sociedade era em ordens, era definida pela nobreza e pelo clero que afirmava: os clérigos devem por todos orar, os cavaleiros, sem demora, devem defender e honrar, que é lutar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e clero, quer dizer, nobres e a igreja, sem falha vive de quem trabalha. E quanto mais pobre viveu o camponês, mais mérito terá pelas faltas que cometeu. Será defendido pela igreja. Qual o objetivo da igreja ao defender essa ordem? Justifique. Claro, o objetivo de evitar rebeliões, né? De evitar rebeliões, né? De evitar rebeliões ou revoltas dos trabalhadores, né, da época, que eram os servos. Então, né, ao afirmar que os servos eram importantes,
nessa sociedade porque trabalhava. E a condição de pobreza seria justificada pela recompensa no paraíso, né, no céu, ou após a morte. Então, quem tem fé acaba acreditando nisso e acha, para achar meio que normal a condição social de pobreza e miséria, que ser um mérito, né? Quanto mais pobre, mais benefício teria depois da morte. Olha aí, para vocês verem, né? É isso aí. Boa noite. Fiquem bem, fiquem com Deus.